Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosane Cordeiro e sou professora da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e trabalharei com vocês o conteúdo de língua portuguesa. Este ano teremos mais essa ferramenta que certamente contribuirá e complementará seu aprendizado. Vamos começar conversando um pouco sobre a produção literária, as escolhas feitas pelo escritor, a tradição literária e o contexto social. Todo autor escreve a partir do que ouve, vê e vive. A história construída precisa ter um contexto social. A linguagem empregada, a escolha vocabular, tudo deve estar em harmonia. Quando lemos as obras de um determinado período literário, por exemplo, precisamos lê-las com o olhar do seu tempo, com os conceitos da sociedade da época. No início do século XX, por exemplo, em meio ao espírito caótico e violento caracterizado pelas grandes guerras mundiais, começam a surgir na Europa uma série de manifestos que deram origem às vanguardas europeias. E estas, por sua vez, abriram caminho para a nova arte do século XX, servindo de fonte de inspiração para que acontecesse no Brasil a Semana de Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22, considerado o marco inicial do modernismo brasileiro. A primeira fase do modernismo brasileiro ocorreu entre 1922 e 1930. Foi a mais intensa e radical e se destaca pela publicação de uma série de manifestos que trazem uma visão nacionalista e crítica da realidade brasileira da época. Dentre eles, temos o Manifesto Pau-Brasil, o Antropófago e o Verde-Amarelismo. Macunaíma, obra-prima de Mário de Andrade, retrata o projeto nacionalista perseguido pelo autor. Nela, Mário faz uma antologia do folclore brasileiro. Considerado uma rapsódia, ou seja, traz para o texto as tradições orais e folclóricas do povo brasileiro. Toda a obra é construída com base nos ditos populares e no folclore da nossa gente, simbolizando também o nascimento do povo brasileiro. Macunaíma caracteriza as propostas do movimento antropófago de Oswald de Andrade, com a valorização das nossas origens, de nosso passado e de nossa cultura. O modernismo traz para a literatura e para as artes uma liberdade de expressão nunca experimentada. E alguns artistas modernos passam a utilizar-se de clássicos da literatura em suas manifestações. Na música Monte Castelo, gravado pelo grupo Legião Urbana, por exemplo, temos como intertexto o poema Amor é fogo que arde sem se ver, de Camões. Observem que a primeira estrofe do poema aparece inteira na letra da música. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. E logo depois, com pequenas variações, aparece mais uma estrofe do poema. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Tão contrário a si é mesmo o amor. E agora, que tal passearmos um pouco pelos caminhos da gramática? Você conhece a estrutura da frase, do período e do parágrafo? O que se deve observar para um bom desenvolvimento de um parágrafo? Qual sua intimidade na construção de um texto? A primeira coisa que vamos recordar são os tipos de frase. Elas podem ser verbal ou nominal. Observe as frases. Que menina bonita. E esta menina é bonita. Podemos perceber que na primeira não há verbo, por isso é chamada de frase nominal. Já na segunda aparece o verbo ser, flexionado na terceira pessoa do singular, é, o que caracteriza uma frase verbal. Vocês devem estar se perguntando, mas qual a importância disso?
Eu respondo: toda a estruturação do período se dá em torno do verbo. Mas será que não podemos ter um texto só com frases nominais? A resposta é sim. Porém, são textos específicos e que não são comuns no nosso dia a dia. A forma tradicionalmente mais usada na construção de um texto, em prosa, é a sua organização em parágrafos, desenvolvidos em torno de uma ideia núcleo, com algumas ideias secundárias, que a reforçam, ampliam ou exemplificam. Os parágrafos geralmente possuem vários períodos simples e compostos. Dizemos que um período é simples quando ele possui apenas uma oração, ou seja, um verbo, enquanto que o composto é formado por 2 ou mais orações ou 2 ou mais verbos. Não existe como regra um número mínimo nem máximo de linhas para um parágrafo. O que existe é uma recomendação para que eles não sejam nem muito curtos, nem muito extensos. O mais importante a ser observado é que cada parágrafo só pode conter uma ideia central, em torno da qual se desenvolverá. Então, fica a dica. Se o seu parágrafo estiver muito extenso, revise-o e veja se não há mais de uma ideia principal sendo tratada, ou se você não está sendo repetitivo nas secundárias. Da mesma forma, se for muito pequeno, isso significa que você apenas colocou a ideia e não a desenvolveu. Vamos exercitar? Escreva, leia e releia. Desenvolva suas habilidades. Você verá que a cada dia ficará melhor. Outra dica importante quanto ao desenvolvimento dos textos é com relação às regras de concordância. Há 2 tipos de concordância, a nominal e a verbal. Chamamos de concordância nominal a relação estabelecida entre o substantivo e os seus satélites. Por exemplo, se uso o substantivo meninas e quero associar a ele um adjetivo, preciso concordar em gênero e número. Logo, devo dizer meninas bonitas. O mesmo ocorre com os pronomes. Então, podemos dizer essas meninas bonitas, ou com o artigo, as meninas bonitas. Agora, quando falamos em concordância verbal, estamos falando da relação entre o sujeito, que é uma função sintática, e o verbo da oração. Então, se o sujeito corresponde à primeira pessoa do singular, por exemplo, o verbo também deverá aparecer neste mesmo número e pessoa. Observe o exemplo. Eu gosto de estudar. Eu. Pronome na primeira pessoa do singular. Gosto. Verbo na primeira pessoa do singular. Mas atenção! Se tivermos um sujeito que representa mais de um núcleo, como em eu e minha amiga, cujos núcleos são eu e amiga, o verbo precisará corresponder à soma dos 2 núcleos. Logo teremos eu e minha amiga gostamos de estudar. E aí, deu para entender? Para aprofundar um pouco mais sobre o assunto, sugiro que leiam com atenção o material impresso e consultem uma boa gramática. Agora é hora de praticar. Começamos nossa aula falando nos manifestos e vamos voltar a eles. Os manifestos são textos de base argumentativa, ou seja, possuem a intenção de convencer seu interlocutor de suas verdades. Para isso, cada parágrafo precisa estar muito bem estruturado a fim de apresentar com clareza as premissas e os argumentos que basearão a tese. O tópico frasal dos parágrafos precisa estar claro e bem desenvolvido, para que o objetivo seja alcançado. Agora é com vocês. Mãos à obra e até a próxima!